Vimos que no movimento curvo, a componente tangencial Ft, da força resultante que age sobre o móvel, é a responsável pelas alterações na intensidade da velocidade. Mas o que dizer da componente perpendicular denominada força centrípeta? Qual o efeito dessa componente da força resultante sobre o movimento? Sabemos que nos movimentos curvilíneos, além do móvel poder sofrer alterações na intensidade da velocidade, ele está constantemente mudando sua direção. Por essa razão, sempre que um móvel, por exemplo, um automóvel, descrever uma trajetória curva, independente do velocímetro indicar alterações na intensidade da velocidade, ele estará sendo acelerado. Isso ocorre porque toda mudança de direção no movimento de um corpo gera uma aceleração denominada centrípeta, cujo valor é diretamente proporcional ao quadrado da intensidade da velocidade, e inversamente proporcional ao raio de curvatura em cada instante. Ou seja, a aceleração centrípeta é igual à velocidade v, ao quadrado, dividido pelo raio de curvatura r. Para mais detalhes sobre aceleração centrípeta, assista a videoaula sobre o tema, no módulo de cinemática vetorial. Uma vez que a força tangencial Ft é a responsável pelas alterações na intensidade da velocidade do móvel, conclui-se que as alterações na direção da velocidade, denominada aceleração centrípeta, deve-se à ação da força centrípeta Fc, perpendicular à direção do movimento. Pela segunda lei de Newton, se o móvel possui massa m, então a intensidade da força centrípeta, que age sobre ele, é determinada pela expressão força centrípeta Fc é igual a massa m, vezes a velocidade v, ao quadrado, dividido pelo raio de curvatura r. Esse resultado indica que a força centrípeta depende da massa m, do corpo em estudo, da intensidade de sua velocidade v, e do raio de curvatura r da curva. Assim, quanto maior a intensidade da velocidade do móvel e menor o raio de curvatura no movimento curvilíneo, maior será a intensidade da força centrípeta. Conclusão: a força centrípeta é a componente da força resultante, que agindo a cada instante na direção perpendicular ao movimento curvilíneo de uma partícula, é a responsável pelas alterações na direção da velocidade. Por exemplo, em uma estrada plana, a força centrípeta, responsável pelas alterações de direção de um automóvel, é gerada pelo atrito entre os pneus e o asfalto. Enquanto os pneus exercem sobre o asfalto uma força radialmente dirigida para fora, o asfalto responde, exercendo sobre os pneus uma força radial dirigida para o centro da curvatura, proporcional ao quadrado da velocidade e inversamente proporcional ao raio da curva. Essa força radial exercida pelos pneus sobre o asfalto pode ser observada claramente em estradas ou vias onde transitam muitos automóveis. Nessas curvas o asfalto é literalmente deformado com o passar dos anos, formando pequenas lombadas nessas curvas. Quando é construída uma estrada, os técnicos têm o cuidado de estabelecer os limites de velocidade em cada curva, de forma a reduzir a força centrípeta sobre o automóvel, diminuindo assim drasticamente qualquer risco de acidente, desde que os pneus estejam dentro das normas de uso. Quanto mais gasto estiverem os pneus, menor será a aderência ao asfalto, provocando instabilidade do automóvel em seu trajeto. Se o motorista e o automóvel não estiverem preparados para essas alterações de direção, o resultado pode ser desastroso. Por isso, seja prudente ao dirigir, respeitando os limites de velocidades indicados nas estradas.
É curioso observar que nas corridas automobilísticas, os pilotos buscam nas curvas o que é denominado traçado da curva, de maneira a aumentar o raio de curvatura, e diminuir assim a força centrípeta, e por consequência, o desgaste desnecessário dos pneus. Existem situações particulares em que as alterações do vetor velocidade ocorrem apenas em direção. É o caso do movimento circular uniforme, abreviado pela sigla MCU, onde um corpo descreve trajetória circular com intensidade de velocidade constante. Um exemplo prático dessa situação é o movimento praticamente circular de translação da Lua e satélites artificiais em torno da Terra, onde constatamos que é a força de atração gravitacional a responsável pela aceleração centrípeta, ou seja, pelas alterações na direção da velocidade do satélite. Pode parecer estranho, mas esses corpos celestes estão a todo instante literalmente caindo em direção à superfície da Terra, sob a ação da força gravitacional. A razão para manterem-se em determinada órbita, evitando assim o choque com a superfície da Terra, deve-se à velocidade orbital desses corpos e à curvatura da Terra. Trataremos desse assunto em um outro capítulo do curso, ao analisarmos as leis da gravitação. Se a força gravitacional deixasse de existir, os satélites, por inércia, passariam a mover-se em trajetórias retilíneas tangentes à sua órbita original. Outro exemplo de movimento circular ocorre no átomo de hidrogênio, onde o elétron descreve movimento circular em torno de um núcleo constituído por um único próton. Aqui, a força centrípeta que mantém o elétron em órbita em torno do núcleo é a força elétrica de atração entre o próton e o elétron, que possuem cargas elétricas positiva e negativa respectivamente. Antes de concluirmos esse tópico, é importante lembrar mais uma vez que as forças tangencial e centrípeta não representam novas forças sobre um corpo. Elas apenas indicam as componentes tangencial e perpendicular da resultante das forças que atuam sobre uma partícula. Espero você na próxima e última videoaula desse módulo, onde analisaremos os efeitos do movimento sobre os seres vivos. Para acessar todas as videoaulas do módulo, clique no link da playlist, logo abaixo na descrição. Até breve.